students, how is it going? I'm teacher Andrea and I'm here with you. Estamos aqui para mais uma aula de inglês, vocês são todos bem-vindos à nossa aula. Vamos falar um pouquinho do objetivo dessa aula, que é explorar modos de falar em língua inglesa, refutando preconceitos e reconhecendo a variação linguística como fenômeno natural das línguas. E aí eu te pergunto, será que todos os países que falam a língua inglesa têm a mesma pronúncia? E aí, será que todos aqueles países que têm a língua inglesa como a sua língua, nativa, eles falam inglês da mesma maneira, pronunciam as palavras da mesma forma? Bom, é isso que a gente vai estudar aqui nessa aula. Você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e a sua senha, nível 1, unidade 2, lição 3, vocabulário números de 11 a 100, e vai clicar em começar. Veja, se você tem acesso à plataforma nesse momento, você já pode fazer o seu login, deixa aí preparado, na unidade 2, lição 3, para você ir realizando as atividades juntamente conosco, direto na plataforma. Se você não tem acesso à internet ou não conseguiu se logar na plataforma, não se preocupe. Você vai realizar as atividades também conosco e aquelas que precisar fazer escrita, deixe já o caderno preparado aí e você faz as atividades no caderno. Combinado assim? Let's go, students! Bom, então nós vamos fazer a unidade 2, lição 3 e vocabulário, números de 11 a 100, e aí você clica em iniciar para nós estudarmos os números. Bom, ouça e treine os números de 11 a 19. Então, o número até o 10 você já sabe, e vamos então estudar do 11 ao 19. Preste atenção na pronúncia. 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 18, e o 19. 19. Então, esses são os números de 11 a 19. How do you say 16 in English? E aí, como que a gente diz 16 em inglês? 16. E agora, nós vamos ouvir e aprender os números de 20 a 100. Então, observe os números que eles são unidos por um hífen. E nós vamos observar. Aqui nós temos os números de 10 em 10 e depois como que nós dizemos, além das dezenas, o 21, 22, 23. Então, prestem atenção na pronúncia. 20, 20 é o 20. Se eu quero falar 21, eu vou usar 20 e o número 1, 21. Olha o 22. 22, E assim por diante. Se for 23, 23.
Agora, o 30. 30, 30 e 30, se eu quero falar 35. 35, 40, O 40, 43. 43, 50, 50, 54, 54, 60, 60, 61, 61, 70, 70, 78, 78, 80, 80, 86, 86, 90, 90, 97 97, e agora o 99 99, e o número 100. 100. 100. Então você observou que do 21, por exemplo, até o 29, a gente vai usar o 20 e do número 1 até o número 9 separado ali por hífen, certo? E depois o número 100, 100. Essa atividade você vai realizar então no seu caderno. Se você estiver logado na plataforma, pode fazer direto pela plataforma. Você vai combinar os números que estão no formato de numeral na primeira coluna com os números que estão por extenso na segunda coluna em inglês, certo? Então vou dar um tempinho para que vocês possam realizar no caderno de vocês e nós já voltamos.
E aí, conseguiram responder? Vamos corrigir então. Nós temos ali o número 13. Número 13 em inglês, 13. Número 18, 18. Número 11, 11. Número 17, 17. Número 14, 14. Número 12, 12. Muito bem, alunos. E agora eu vou explicar para vocês algumas diferenças de pronúncia que nós temos nos países que falam a língua inglesa. Então, vejam que a pronúncia dos áudios que nós ouvimos, ela é americana. Será que em todos os países que falam a língua inglesa a pronúncia seria a mesma? Bom, o que você acha? Você acha que qualquer país que tenha a língua inglesa como língua oficial, todos eles falam inglês com a mesma pronúncia? Bom, não é, né? Nós sabemos que não. Assim como no Brasil nós falamos também, né, o português com pronúncias às vezes diferentes, dependendo da região em que nós estamos, lá também. Os países que falam a língua inglesa, dependendo da região, ela vai ter pronúncias diferentes. Quais seriam algumas diferenças na pronúncia dos números em outros países que falam a língua inglesa? Nós temos algumas diferenças que nós vamos ver agora. Nos Estados Unidos, o inglês tem sons mais abertos. Os R's são puxados e os T's soam como R. Vou dar um exemplo para vocês. A palavrinha better, ela é pronunciada como better no inglês americano, lá nos Estados Unidos. Então, se fala com som mais aberto, better, e o T, ele tem som de R. Já no britânico, o T, ele é pronunciado como T mesmo, porém os finais das palavras em R soam como a letra A. Então, veja como que fica a pronúncia da mesma palavra. No inglês americano é better e no inglês britânico é better. Veja a diferença da pronúncia. A palavra é a mesma, mas dependendo do país, ele pode ser pronunciado de uma maneira diferente. Então, às vezes você está assistindo um filme, uma série, e você fala, nossa, mas que pronúncia diferente. É porque, dependendo, do filme, se ele é um filme americano, se ele é um filme britânico, ele vai ter essa diferença na pronúncia. Portanto, no inglês dos Estados Unidos, o R é pronunciado muito mais claramente do que no inglês australiano e britânico, que quase sempre é silencioso, O R não é tão puxado, ele quase não aparece na pronúncia da palavra. Um exemplo disso é a palavra carro, car em inglês, onde o britânico pronuncia apenas car. Já o americano marca o R com car. Então veja a diferença, é a mesma palavrinha, mas o americano vai marcar mais o R, car, e o britânico car. O R nem aparece quase na pronúncia. E considerando essas diferenças de pronúncias de R e de T, como seriam as pronúncias de alguns números no inglês americano e australiano? Tem alguma diferença então da pronúncia nos números? Vocês já podem ter escutado a pronúncia do número 20, por exemplo, 20 ou 20, O T quase nem aparece. Então essa é uma das diferenças que nós temos nas pronúncias, certo? Então vamos para a próxima atividade. Selecione a resposta correta. Listen and answer. Nós vamos ouvir e daí marcar a resposta correta. 86. 86, então, 86. 42. 42, o 42. 64. 64, o 64. 75. 75, 75. 97. 97, 97. 31. 31, 31. 53. 53, 53. Muito bem. E agora nós vamos escutar o áudio
e selecionar a resposta correta. Preste atenção que ele vai falar 3 números no áudio e nós vamos marcar esses números. Vamos lá? 17, 21, 35. Então, ele disse 3 números. Vamos lá. O primeiro. 17, 17. 21, 21. 35. 35. O 35. 13, 41, 53. Então, o primeiro número. 13, 13, que é o 13. 41, 41. 53. 53. 11, 59, 67. Primeiro número. 11, 11, número 11. 59, 59, então 59. 67. 67, 67. 16, 74, 81. 16, 16 é o primeiro número. 74, 81. 16, 74, 74, 81. 81. 81. 12, 22, 98. Então, primeiro número. 12, 12, 22. número 12. 98. 12, 22, 22, 22. 98. 98, 98. E agora nós vamos escutar e gravar. Mas antes disso, você sabe falar todas as dezenas em inglês? Do 10 até o 100, de dezenas em dezenas? Você consegue? Bom, é importante você tentar. Tente lembrar os números. Lembra que as dezenas têm um som bem curtinho no final. 20, 30, diferente do 13, por exemplo. 13, 14. Tá? Então, cuidado com essa pronúncia, para você não confundir o 13, 14, 15 com 40, 50, 60. Vamos lá? Repita comigo. 20, 20. 20. 20. 12, 12. 53, 53. 53. 75, 75. 100, 100. Número 100. 31, 31. 15, 15. 11, 11. 42, 42. Muito bem, alunos. Encerramos mais uma etapa. Congratulations! E aí, alunos, o que aprendemos hoje? Aprendemos que a variação linguística nas pronúncias entre países que falam a língua inglesa. Então, nós temos diferença de pronúncia entre países que falam a língua inglesa.
Então, os números, por exemplo, que são falados de uma pronúncia de um jeito no inglês americano, no britânico pode ter uma diferença de pronúncia, né? Assim como inúmeras outras palavras. E quando vocês estão assistindo série, assistindo um filme, às vezes acontece de vocês observarem, né, uma pronúncia diferente daquela que vocês aprenderam na escola ou aprenderam quando estudaram a língua inglesa. Isso acontece e é normal, né, a gente ter essa variação de pronúncia entre as palavras. Essas são as referências. Muito obrigada pela atenção de vocês. See you next class. Bye bye, students!